Olá pessoal, tudo bem? Professor Rude aqui, dando continuidade ao nosso estudo sobre o citoplasma das células eucarióticas, tá? Hoje a gente vai falar disso aqui, ó, centrossomos, cílios e flagelos, beleza? Vamos entender esses componentes. Pessoal, antes de mais nada, o mais importante aqui é você entender o seguinte, essas cores que vocês estão vendo aqui no meu quadro, elas são cores representativas. Você não vai encontrar isso numa célula. São poucos os elementos celulares que apresentam cor, né? Você vai ver isso lá nos plastos, por exemplo, o cloroplasto. Geralmente, para a gente ver desse jeito aqui, ó, colorido, bonito, usamos técnica de coloração. Alguns corantes, eles são capazes de grudar nessas estruturas e revelar, né, forma, trabalho. Então, toma cuidado com isso. Existe toda uma química voltada a colorir coisas, tá? Isso é bem interessante. Agora vem comigo. Vamos começar por essa estrutura aqui, ó, o centrossomo. O centrossomo, pessoal, é uma estrutura característica de células animais. Você não vai encontrar isso aqui em células vegetais, tá? O que seria o centrosoma? O centrosoma é essa região verdinha que você está vendo aqui, ó, muito próxima ao núcleo celular. Essa região ela é organizadora dos microtúbulos. A gente viu isso na aula anterior. Os microtúbulos são aqueles filamentos do citoesqueleto formado por proteínas conhecidas como tubulinas, a alfa-tubulina e a beta-tubulina. As tubulinas elas polimerizam formando, né, esses filamentos que eu estou fazendo aqui de cor rosa. Qual é a função desses filamentos? Eles vão se conectar aos cromossomos no momento, né, da divisão celular, posicionando esses cromossomos nos locais exatos para acontecer a divisão celular. Beleza? Show de bola. Então, a gente pode dizer que o centrossomo, que é essa região verdinha, é a região organizadora dos microtúbulos, tá? Uma característica de células animais. Eu tentei representar aqui com essa bolota azul uma célula animal e aqui o núcleo, beleza? Legal. Se a gente for lá dentro do centrossomo, a gente vai encontrar essas estruturas aqui, ó, em perpendicular. Isso aqui é o famoso centríolo. Tá? Você vai encontrar o centríolo, pessoal, como um componente celular das células animais e também de vegetais inferiores, né? O gameta dos vegetais inferiores, o anterozoide das briófitas e das pteridófitas. Se liga nisso que vai aparecer alguma questãozinha de vestibular, tá? Questões mais tradicionais. Os centríolos, eles são formados, né, por arranjos de microtúbulos, né? Formando esses tripletos aqui, ó, 3 a 3, ó. São 9 tripletos. Conta aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então vamos colocar aqui, são 9 tripletos. Tripletos de quê, professor? De microtúbulos. E os microtúbulos são filamentos que você já sabe, formados pela proteína tubulina, beleza? Bom, como é que você vê esses tripletos? Você tem que olhar aqui, ó, nessa posição aqui, tá vendo o olhinho? Como se você estivesse olhando para dentro do tubinho. Aí você consegue ver, né, o arranjo dos 9 tripletos que constrói o centríolo. Bom, para que serve o centríolo? O centríolo ele vai, né, organizar a formação dos microtúbulos a partir aqui do centrossomo e ele também, pessoal, pode formar isso aqui, ó, essa sombra que você está vendo é uma célula flagelada, é o gameta humano, o espermatozoide. Aqui na base, ó, da cauda ou do flagelo, você encontra o centríolo, olha aqui, ó. Olha aqui que legal. Show, né? O centríolo aqui está formando uma coisa que a gente chama de corpo basal. Alguns autores chamam de corpo basal, outros chamam apenas de corpúsculo basal. O corpo basal, ele vai formar a base do esqueleto interno da cauda ou do flagelo, tá? Lembrando que o esqueleto interno da cauda ou do flagelo também é formado por microtúbulos. E aí eu fiz um corte aqui para você, ó, e coloquei aqui o corte em evidência. Peguei o corte e virei para você, para que você possa olhar como se você estivesse sendo esse olhinho aqui, ó. Aí você percebe o seguinte, ó, essas bolotas alaranjadas, 2 a 2, são os microtúbulos. Aqui, no esqueleto, né, do flagelo e também no esqueleto dos cílios, a gente vai encontrar o seguinte arranjo, ó. Perifericamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pares de microtúbulos. Perceba que as bolinhas têm tamanhos diferentes, não é? Isso é porque uma bolinha está mais à frente no seu campo de visão, mais à frente no seu plano de visão, outra mais atrás, porque elas ficam trabalhando assim, ó. Uma vai para frente, outra vai para trás. Os microtúbulos eles ficam deslizando aqui dentro, tá? Eles ficam deslizando. E para manter essa organização, você está vendo esses filamentos aqui, ó, de cor rosa? São proteínas chamadas de dimeínas. As dimeínas mantêm os microtúbulos na posição correta, formando a estrutura interna de cílios
e do flagelo, igual você está vendo aqui. Para isso aqui ficar organizado dessa forma e os microtúbulos poderem alternar de posição, tem que haver interação com adenosina trifosfato. Eu preciso de ATP para fazer com que essa estrutura aqui permaneça na posição correta e funcionando, deslizando umas sobre as outras. Quando acontece esse deslizamento entre os túbulos dos microtúbulos, o flagelo se movimenta, bem como os cílios. E aí eu coloquei aqui para você dois tipos de movimentação, do flagelo e do cílio. O cílio se movimenta assim, pessoal, ó, desse jeito. Ó. Imagina aqui minha mão, ó, dessa forma. Como se fosse, né, como se você estivesse varrendo alguma coisa. Isso permite que substâncias que estão aqui, ó, na região possam ser movimentadas. Dá uma olhada para você ver, ó. Ele bate desse jeito, ó. Vrum, vrum. Já o flagelo, ele tem uma movimentação tipo chicote. Imagina que você está com uma corda na mão e dá uma chicotada. Dá uma corda na mão, está com uma corda na mão, dá uma chicotada. Uma corda na mão, dá uma chicotada. Ele faz um movimento meio circular. E esse movimento circular permite que a célula consiga se deslocar no espaço que ela está ocupando. Legal, né? Então, a movimentação flagelo e cílio depende dessa organização interna de microtúbulos, que a gente chama de 9 pares. Tá? E internamente você está vendo aqui, ó, um par. Um par o quê? Central. Os microtúbulos eles trabalham, né, deslizando uns sobre os outros, e para manter a organização interna você tem aqui essas proteínas de dimeína. Isso aqui que você está vendo, ó, é a famosa dimeína. Beleza? Show de bola. Bom, para tudo isso aqui funcionar, para os microtúbulos deslizarem uns sobre os outros, eu preciso de adenosina trifosfato, preciso de energia, tá? E isso vai permitir com que a estrutura consiga se mexer. Ou ela se mexe como se fossem cerdas de uma vassourinha, ó, fazendo esse movimento que eu estou fazendo aqui com a minha mão, ó, beleza? Ou como se fosse um giro de uma corda, como se você estivesse chicoteando alguém. Olha só, tá, tá, beleza? Não é à toa que flagelo significa chicote, beleza? Células flageladas. Muitos micro-organismos apresentam células flageladas. Os protozoários têm um grupo inteiro de protozoários flagelados, né? Os mastigotas. Já deve ter lido isso em algum momento na sua vida estudantil. Agora, células ciliadas, você tem células que compõem o epitélio da nossa traqueia e brônquios, o epitélio das vias aéreas, é um epitélio ciliado. O interior das tubas uterinas, você tem células que têm cílios para deslocamento ou para movimentação do óvulo e posteriormente o embrião em desenvolvimento. Então você tem funções bem elaboradas. Os cílios, por exemplo, das nossas vias aéreas, eles vão, né, movimentar o muco agregado com partículas de sujeira para a faringe ou garganta, para que a gente possa expelir isso do corpo ou ingerir, levando para o estômago para neutralizar qualquer tipo de ameaça. Lá nas tubas uterinas, os cílios vão movimentar o óvulo, que é a célula gamética, e posteriormente o embrião em desenvolvimento em direção ao útero, para que ele possa se instalar e desenvolver de forma legal. Beleza? Show de bola. Então, mais uma vez, centrossomo, típico de células animais, região organizadora dos microtúbulos. No interior dos centrossomos encontramos os centríolos, que também formam os corpúsculos basais, ou corpo basal, do flagelo, tá? E dentro do flagelo a gente vê uma organização dos microtúbulos, 9 pares periféricos e um par central. A movimentação dos microtúbulos garante que a estrutura se mexa. Essa estrutura pode se mexer em forma de chicote, né? Pá, 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 ou como se fossem cerdas de uma vassourinha, beleza? Já os centríolos, eles são formados por 9 tripletos de microtúbulos, né, em organização assim de forma periférica. Isso você consegue observar quando você vem aqui, igual meu plano de visão aqui, ó, vem por cima aqui do cilindro que você consegue ver. Sempre formando aqui uma perpendicular, um ângulozinho de 90 graus. Fechou? Beleza. Eu vou ficando por aqui, logo eu volto com mais informações para vocês. Fiquem bem, tchau.